Boa noite a todas e todos e todes. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de lançamento da pesquisa de desenvolvimento solidário nas periferias metropolitanas. Essa atividade faz parte da Semana de Combate às Desigualdades do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. Eu quero, antes de mais nada, agradecer imensamente, é um grande prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, ao Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, na pessoa da Marília Assis, que também faz parte da Fundação Tid Setúbal. Eu aproveito também para agradecer imensamente a companheira Renata Boulos por todo o trabalho que ela faz junto à ABCD. Agradecer à Fundação Tid Setúbal pelo apoio, pela interlocução e pelo trabalho em conjunto, aqui na pessoa da Mariana Almeida e também na pessoa da Kênia Cardoso, que tem sido a nossa interlocutora mais diretamente. Agradecer muito ao Guilherme Simões, nosso secretário nacional de periferias, ver o companheiro do MTST numa secretaria de periferias é o caminho que a gente sonha para reduzir as desigualdades. Ao companheiro também aqui, Valmor Schiochetti, que faz parte também do Instituto Paul Singer, trabalhou na Senais e atualmente está na Secretaria Nacional de Participação Social, e a equipe do Instituto Paul Singer, aqui nas pessoas da Beatriz e da Jéssica. Fazer rápidas observações. Primeiro, é o papel desse Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. É um trabalho fundamental diante das encruzilhadas da democracia brasileira, de garantir uma efetiva democracia ao reduzir drasticamente as imensas desigualdades de classe, de raça, etnia, gênero e sexualidades, e assim romper com as ameaças dos extremismos que se alimentam dos ressentimentos relacionados aos conflitos advindos dessas imensas desigualdades que nós vivemos. Então, esse pacto é fundamental para o país. E dois pontos sobre a pesquisa e o trabalho do Instituto. Em primeiro lugar, o desenvolvimento solidário, como essa articulação que a gente está defendendo entre economia solidária, agroecologia e educação transformadora, é uma marca do nosso instituto. E essa pesquisa é uma primeira sistematização de um acúmulo em construção e desse legado que nós trazemos no nome, visando um outro projeto de país, que passa por um trabalho associado, autogerido, que pode realizar o ser humano e que o religa ao meio ambiente, a um sistema alimentar baseado no modo de vida de agricultores familiares e comunidades tradicionais, e é uma educação para a formação do ser humano integral e capaz de analisar a realidade coletivamente e transformá-la. E também essa pesquisa pretende dialogar com a perspectiva do trabalho da Fundação Tid Setúbal, em que o território periférico é central, e colocar a perspectiva do desenvolvimento solidário. Eu coloquei para vocês uma pergunta geradora, mas vocês fiquem à vontade também para falar e reagir à apresentação da pesquisa. Mas como ideia principal é como podemos dialogar com os dados da pesquisa para pensar projetos de país a partir do fortalecimento das periferias, seria aí a questão para o Simões, da ampliação da participação social para o Valmor e da redução das desigualdades socioespaciais a partir dos territórios periféricos para a Mariana, mas é só uma sugestão, fica aí como para pensar juntos. Então, nós temos assim como sequência a fala geral de apresentação do pacto da Marília, logo em seguida, depois a Beatriz Schwen, que vai apresentar a pesquisa, 10 minutos, e depois o Simões, mais 10 minutos, até 10 minutos para comentar,
o Valmor e depois a Mariana, cada um 10 minutos e um encerramento. Eu passo a palavra, então, para Marília. Obrigado. Com você agora, Marília. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todas, todos que estão nos acompanhando. Se não ao vivo, né, depois no nosso link. Hoje eu estou aqui representando o Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. Hoje eu estou na Fundação Tite Setúbal como uma articulação institucional e de políticas públicas, mas a gente vem atuando, né, no pacto junto com tantas organizações que eu não vou me arriscar aqui a mencionar nenhuma, porque são realmente muitas, mas acho que, sobretudo, reunidas por uma certeza, né, que a gente só vai conseguir combater desigualdades, né, nessa nossa realidade brasileira se a gente realmente colocar essa agenda como uma prioridade nacional, né, de todas as organizações, sociedade civil, governo, e nesse sentido é muito bom ver essa composição aqui desse debate. Acho que o mais importante é a gente conseguir promover, né, se fortalecer. Acho que dentro do pacto, todas as organizações já têm seus temas específicos, né, os seus recortes de combate à desigualdade, mas a história de juntar essas forças aqui no pacto é para realmente a gente somar forças e conseguir avançar para mudar essa realidade. Não vou me estender muito descrevendo todas as frentes de atuação do pacto. Eu acho que a gente vai ter alguns momentos mais específicos para isso, e eu acho que o mais importante é a gente conseguir dedicar esses próximos 45 minutos aí para o debate sobre a pesquisa. Então, não vou me alongar, mas eu gostaria de agradecer em nome do Pacto e desejar um ótimo debate aqui para todos. Devolvo a palavra para você, Marcelo. Então, eu já passo diretamente aqui para Beatriz Schwenk, que vai apresentar a pesquisa. Bia, é com você. Oi, gente, boa noite para todo mundo que está aqui comigo, Marcelo, Marília, Mariana, Guilherme Simões, Valmor. Queria agradecer a oportunidade, em nome do Instituto, da gente estar divulgando os resultados dessa pesquisa. Eu estou transmitindo um slide, vocês estão vendo? Sim, está aparecendo, Bia. Ótimo, obrigada. Então, eu vou, nos meus 10 minutos aqui, tentar compartilhar com vocês um pouco dos resultados dessa pesquisa que a gente vem desenvolvendo de setembro de 2023 até julho de 2024 no Instituto Paul Singer, com apoio da Fundação TID Setúbal. Eu queria começar o ponto de partida compartilhando com vocês um pouco desse nosso entendimento do que é o desenvolvimento solidário. Assim como a gente recupera do legado do professor Paul Singer, a gente está entendendo o desenvolvimento solidário como um processo de fomento de novas forças produtivas e de instauração de novas relações de produção, de modo a promover um processo sustentável de crescimento econômico que preserve a natureza e que redistribua os frutos do crescimento a favor dos que se encontram marginalizados da produção social e da fruição dos resultados da mesma. Então, a partir dessa definição de desenvolvimento solidário que a gente encontra na obra do Singer, no Instituto Paul Singer, a gente vem trabalhando a ideia de que o desenvolvimento solidário ele pode se organizar a partir de um tripé: a economia solidária, a agroecologia e a educação transformadora. E foi um pouco o objetivo dessa pesquisa, é de compreender como é que essas três dimensões elas estão nas práticas, acontecendo nas práticas de promoção do desenvolvimento nas periferias urbanas e como que essas três dimensões se articulam. Então, só brevemente pensando que nas políticas de desenvolvimento territorial no Brasil, a gente tem historicamente um conjunto muito grande de políticas desenvolvidas para o campo, que tem toda essa bagagem que pensa desenvolvimento territorial a partir dos territórios de identidade. E eu acho que com essa pesquisa a gente contribui também para dar um olhar para as cidades, já que a pesquisa teve um recorte urbano, e contribuindo também nesse debate
sobre quais são as estratégias de combate às desigualdades socioespaciais, afirmando que para problemas complexos a gente precisa de soluções igualmente complexas. Então, esse tripé do desenvolvimento solidário, ele é aí uma resposta onde a gente está apostando que consiga responder diferentes demandas de diferentes frentes de uma forma organizada. Essa pesquisa que eu estou apresentando para vocês, ela, como eu disse, teve um recorte urbano, mas o primeiro passo foi fazer um mapeamento de organizações que promovem o desenvolvimento solidário, ou seja, o desenvolvimento apoiado nesse tripé, no Brasil inteiro, em territórios rurais também, além dos urbanos, e a gente pode mapear cerca de 80 experiências nesse primeiro esforço de mapeamento com dados secundários, e daí, a partir disso, a gente pode compreender que existem diferentes tipos de organização que estão promovendo o desenvolvimento solidário, as associações de moradores, as associações de assessoria técnica, redes de produtores, iniciativas oriundas do poder público. Daí a gente fez, então, uma seleção de 6 cidades brasileiras, Manaus, Brasília, Salvador, Maricá, São Paulo e Porto Alegre. E daí foram feitas visitas nessas 6 cidades, cidades que representam capitais, grandes cidades, capitais dos seus estados, e Maricá, que tinha uma experiência bem importante que estava vinda do poder público. Lembrando que Maricá fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. E daí, nessas visitas, eu pude conhecer cerca de 23 experiências promotoras do desenvolvimento solidário, e dentre elas, 4 tinham de forma bem organizada as 3 dimensões. Então, a Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia de Salvador, a Incubadora de Inovação Social Mombuca Futuro Maricá, o Instituto Nova União da Arte de São Paulo e a Justa Trama, em Porto Alegre. Então, essas 4 organizações foram as nossas principais interlocutoras para desenvolver essa pesquisa a partir da metodologia e da epistemologia da pesquisação, que eu compreendo que o processo de investigação ele não se separa dos processos de transformação da realidade. Então, com a interlocução dessas 4 organizações, a partir de oficinas e diálogos, então a gente teve uns aprendizados, tem aí algumas fotos, foram várias experiências muito diversas que eu pude visitar, hortas comunitárias, escolas comunitárias, restaurantes, centros de reciclagem, oficinas de luteria, cooperativas de costura, foram muitas experiências muito bacanas, que trouxeram alguns ensinamentos. Acho que tem uma primeira questão aqui quando a gente pensa a dimensão econômica do desenvolvimento, né? Pensar que as práticas econômicas solidárias baseadas em vínculos de confiança, elas já estão acontecendo nos territórios das periferias urbanas. E daí o que eu estou falando são moedas sociais, fundos rotativos, linhas de crédito, pontos de comercialização, feiras, estratégias de entrega de produtos, delivery, projetos de turismo comunitário, cooperativas, formação de cadeias produtivas, espaços de trabalho compartilhado ou de coworking, centros públicos, cursos de qualificação profissional e empregabilidade, distribuição de cestas básicas, uma série de experiências de economia solidária que tem como orientação não o lucro, mas sim a promoção do bem-estar das pessoas, uma preocupação socioambiental e ancorada em valores comunitários, de vizinhança, da solidariedade. Então, essas práticas já existem e elas formam uma dimensão do desenvolvimento que está sendo construída pelas pessoas a partir dos saberes, dos valores da cultura local. Esse é um ponto. O segundo ponto é que tem um urgente debate socioambiental que a gente precisa fazer quando a gente está falando do desenvolvimento para os territórios periféricos, que perpassa vários assuntos, como o descarte de resíduos, os impactos das mudanças climáticas e dessas tragédias ambientais que a gente tem visto no Brasil, o racismo ambiental, a segurança alimentar e nutricional da população, as formas de acesso e cultivo a alimentos. Então, esse debate a gente está propondo juntar nesse projeto de agroecologia urbana, que não é só uma forma de pensar a produção e a circulação de produtos livres de agrotóxicos, mas uma forma da gente repensar as relações
entre as pessoas, entre a natureza, que tem uma preocupação ambiental, uma preocupação de solidariedade, de promoção do bem viver. Eu acho que são várias alternativas que estão sendo construídas nas periferias, e daí as hortas comunitárias como ferramentas pedagógicas, as cozinhas comunitárias, os restaurantes comunitários, que são centros de coletivização do trabalho de cuidado, que também respondem a uma questão da segurança alimentar e nutricional das famílias, são alguns exemplos. E um terceiro ponto que eu queria trazer para vocês é essa questão da educação transformadora, pensando que a educação ela não é só um caminho para a gente construir projetos de economia solidária ou construir projetos de agroecologia urbana, mas ela é também um fim em si do desenvolvimento, pensar a autorrealização das pessoas, pensar o desenvolvimento integral das pessoas dos territórios. Eu visitei várias escolas e creches comunitárias, eu visitei vários projetos de educação não formal, mas também visitei projetos de transformação dos paradigmas da educação que estão acontecendo nas escolas. E daí um pouco a gente pensar também como é esse processo de construção dos sujeitos e das epistemologias periféricas, pensando que a gente precisa valorizar, reconhecer e pensar estratégias de desenvolvimento que são construídas pelas pessoas. E daí só um ponto assim de pensar que casos muito emblemáticos de transformação das escolas, as escolas públicas elas são espaços onde a gente consegue debater os dilemas dos territórios e aglutinar as pessoas dos territórios para pensar a transformação. Então, equipamentos públicos que atingem a maioria das pessoas, a maioria das famílias, 98% das famílias, das crianças estão na escola. Então, um espaço-chave para a gente pensar a promoção de outras práticas de desenvolvimento solidário, comunitário. Eu só queria terminar minha fala trazendo atenção para essa questão dos arranjos de desenvolvimento solidário, que eu acho que é o principal aprendizado que essa pesquisa traz, é de pensar que essas três dimensões, né, esse tripé do desenvolvimento solidário, ele se organiza a partir de arranjos de desenvolvimento entre diferentes organizações, diferentes projetos, organizações que atuam nos mesmos territórios, de forma complementar, organizações que atuam em redes políticas, organizações que atuam, que conseguem fazer essa ponte entre o território e outros projetos de desenvolvimento mais amplo, e organizações que atuam também em parceria com o poder público e juntando esses diferentes tipos de organizações que promovem o desenvolvimento solidário que a gente pôde mapear. Então, que eu acho que são aí um caminho, uma aposta nossa para a gente pensar também a promoção do desenvolvimento solidário, é compreender e fortalecer esses arranjos, porque são nesses arranjos onde a gente consegue ver uma organização dessas três dimensões, de uma forma sistêmica e que consiga responder todos esses dilemas aí do desenvolvimento, colocando as pessoas do território como sujeitos centrais, da promoção dos próprios territórios onde elas estão. 10 minutos para falar de uma questão muito complexa e de uma pesquisa muito rica, mas eu agradeço a oportunidade e estou ansiosa para ouvir aí a reação das pessoas que estão aqui presentes. Obrigada, gente. Eu passo a palavra. Obrigado, Bia. Muito boa apresentação, 10 minutos cravados, muito bem. Então, eu passo a palavra agora para o Guilherme Simões, da Secretaria Nacional de Periferias. Com você, Simões. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Cumprimentar todo mundo e está também nos acompanhando, ou agora, ou mais adiante. Bom, primeiro eu queria parabenizar vocês pela pesquisa, pelo esforço de ter que trazer à tona essa discussão tão importante que o Paul Singer inaugurou lá atrás, e que se mostra tão atual, né? E acho que o recorte que vocês trazem, amostral ainda do território periférico, a partir de agentes territoriais, reforça algumas impressões que a gente tem aqui na Secretaria Nacional de Periferias. É claro, estou
apresentado a síntese da pesquisa, mas eu quero também depois poder acessar com mais calma, mais tempo, a pesquisa como um todo e também conversar mais com vocês, interagir mais para a gente confirmar de fato essas impressões, se aprofundar nos estudos de vocês. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande, que é caracterizar um pouco mais o que são os territórios periféricos do nosso país, e aí esse recorte urbano eu acho que é importante, é muito recente para a história do Brasil o seu caráter, digamos assim, majoritariamente urbano, né? E isso carece ainda de aprofundamentos, carece ainda de mais estudos, de mais pesquisas, e sem dúvida alguma que também esse tipo de instrumental vai subsidiar e vai alimentar políticas públicas que vão ainda aparecer no nosso país. Eu acho que tem uma característica aí do que vocês trouxeram, que é um pouco um contraponto que existe já há bastante tempo nas periferias, que é construído pela necessidade de continuar vivo, né? Eu acho que também a economia solidária tem um pouco esse aspecto, né? O contraponto da economia de mercado, o contraponto da competição instaurada no mundo econômico, como se fossem todos os ambientes equânimes, iguais, como se fossem todas as pessoas, todos os grupos sociais iguais no que diz respeito ao acesso a condições de competitividade, né? A economia de mercado nesse sentido, ela se diz ou se pretende igualitária, mas a realidade mostra outra coisa, né? E a economia solidária é um pouco um contraponto necessário para o cultivo de outros valores, para o cultivo de outras perspectivas de futuro, né? E na periferia a gente enxerga algo muito, muito concreto, muito real, que é a busca pela sobrevivência, né? Nesse sentido, uma economia da sobrevivência, que é resultado, muitas vezes, de um abandono ou de uma insuficiência de políticas públicas, resultado de um esgarçamento dos tecidos sociais, e que não significou necessariamente também, digamos assim, a morte desses territórios, né? O fim da dinâmica econômica nesses territórios. Muito pelo contrário, a gente consegue identificar uma dinâmica bastante complexa, né? Acho que essa pesquisa, por isso eu disse que confirma algumas impressões nossas, essa pesquisa mostra isso. A gente fez tem um processo aqui na Secretaria de Periferias, que foi a Caravana das Periferias, que né, ainda é um projeto contínuo, né? A gente segue viajando por territórios periféricos do país todo, identificado isso que a gente está chamando de potencialidade, né? Que é também uma discussão bastante interessante para se fazer sobre o território, sobre as periferias, sobre as favelas do Brasil. O que é essa potência, o que pode ser, né? O potencial é algo não realizado ainda, que pode ser realizado. Então, o que pode ser realizado e de que forma ser realizado? Né? Nós queremos aproveitar o nosso potencial para, digamos, realizar a economia de mercado, realizar a integração na economia de mercado, da competitividade, do cultivo de valores individualistas, ou não, nós queremos aproveitar esse potencial e realizá-lo como uma contratendência, como um contraponto a isso que, evidentemente, nos tem levado assim, a um problema ou um conjunto de problemas, né? Então, eu acho que esse ponto de partida da economia solidária e o que vocês apresentam para nós, assim, é bastante factível, é bastante verossímil, porque essa rede construída ao longo das décadas, ou essas redes construídas ao longo das décadas,
elas têm uma vida e um potencial bastante profundos. O que eu queria chamar a atenção é que ainda ainda é necessário que o Estado brasileiro consiga se conectar a esse potencial, a essas redes, a esses grupos, a esses agentes, enfim, como a gente possa melhor definir, para que isso possa se tornar política pública, possa se tornar política de Estado. Eu vejo algumas iniciativas que foram produzidas ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, principalmente, com um potencial muito grande de se tornarem políticas públicas. E, especialmente, com esse viés contratendencial, né? Veja, um exemplo muito claro, o Marcelo conhece bem, aliás, acho que todo mundo aqui conhece muito bem, é o exemplo das cozinhas solidárias, né? Que o próprio nome já mostra um pouco o ímpeto de ser um contraponto à competitividade, à mercantilização da vida e etc., que é justamente uma iniciativa pela sobrevivência, de combate à fome nos territórios, num momento de crise aguda, que se institucionaliza no melhor dos sentidos, porque se torna política pública a partir do que já vem sendo construído nos territórios. Ou seja, não foi necessário que a gente comprovasse a fome de forma estatística, de forma acadêmica, digamos, né? A fome é um dado da realidade, mas a reação a ela, organizada, coletivizada, se mostrou tão eficiente que o Estado, o governo, precisou ou teve também a sensibilidade de transformar em política pública, a partir de articulação de projetos de lei, mas através também de programas do Poder Executivo. Então, acho que isso é um dado da realidade muito interessante para a gente pensar, inclusive o Valmor vai nos trazer aqui do ponto de vista da participação social, porque eu vejo que as coisas estão muito imbricadas, né? Quer dizer, o que pode ser considerado como participação social para o Estado absorver e elaborar e efetivar em forma de política pública, né? Quer dizer, o que já está sendo feito pode ser considerado política pública. Essas redes que vocês levantaram na pesquisa, com esse recorte de 80 territórios, mas nós poderíamos também observar outros tantos. Nós temos aqui um mapa das periferias em que nós temos mais de 2.000 iniciativas, agora já mais de 3.000 iniciativas mapeadas em diferentes áreas, em diferentes segmentos. O que o território nos diz, né? O que essas soluções construídas nos dizem? O que pode ser absorvido em forma de participação e consideração ao que está sendo feito, respeito ao que está sendo feito nos territórios? Eu vejo que tem uma necessidade cada vez maior de esse reconhecimento e essa realização de um potencial ser parte do combate às desigualdades, parte do esforço que o Estado faz, que a sociedade, de alguma maneira, de forma geral, faz para combater as desigualdades, né? Então, a desigualdade não será combatida num decreto, né? A desigualdade não será combatida porque nós, de uma forma ou de outra, sei lá, vamos abrir um diálogo com a sociedade apenas, né? Claro, são movimentos importantes, evidentemente, componentes desse esforço, mas é importante considerar que a própria sociedade, os próprios territórios, e aí, de novo, as favelas, as periferias, estão construindo o combate às desigualdades. Que são eles, sim, são esses territórios, são esses agentes, essas pessoas, os principais impactados, os principais atingidos pela produção industrial de desigualdade. E a cada iniciativa, a cada experiência, a cada rede construída, há ali um germe de política pública, né, de política de Estado que está sendo gestado e que a gente pode
muito bem observar e a gente pode muito bem também absorver como parte desse esforço, que é um esforço de toda a sociedade, mas que é de obrigação do Estado brasileiro, né? É uma dívida, um pagamento que o Estado brasileiro tem com o seu povo. Então é isso, gente. Parabéns mais uma vez e conte com a gente aqui na Secretaria para aprofundar não só esse estudo e essa pesquisa, mas também iniciativas práticas desse esforço imenso e tão necessário de combater as desigualdades no nosso país. Um abraço. Muito obrigado, Simões. Muito dessa pesquisa, assim, a gente via um diálogo direto com vocês, com a Secretaria de Periferias. E é bom agora a gente estar concretizando esse diálogo e vendo que muita coisa bate. E a ideia, acho que muito presente também, era isso, né? De a gente busca essa construção da redução das desigualdades a partir dessas experiências, a partir desses casos. E é isso que você também traz para a gente. E só acrescentando um ponto que também para você deve ser claro, que é essas experiências, elas têm também as formas de monitorar, de criar indicadores de como elas estão reduzindo as desigualdades. Então, o que a gente precisa, como organização da sociedade civil e Estado, é fortalecê-las. E, no caso da nossa pesquisa, é buscar também a conexão entre elas, essa junção que a gente está chamando de arranjos de desenvolvimento solidário. Legal, vamos continuar esse diálogo e a gente depois te manda o relatório completo. Então, aproveito aqui e já passo a palavra para o Valmor, que está como secretário adjunto da Secretaria Nacional de Participação Social. É com você. Boa tarde, espero que esteja tudo bem aqui com o meu microfone. Boa tarde, Bia, que apresentou aqui para a gente, Marcelo, Jéssica, Mariana, o Guilherme e Marília, né? Então, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui, Marcelo, né? E para participar desse momento inaugural de uma semana que vai se concentrar a um dos temas mais importantes colocados pela agenda, né, no país. E não é por acaso que no debate, né, quando o Lula assume a presidência do G20, ele diz: a nossa contribuição para o G20, ela vai passar por 3 temas que não são objeto do G20. Começando pelo tema da desigualdade, pobreza e desigualdade. Depois, as questões, mudanças climáticas e a questão da democracia. Então, essa semana que vocês estão iniciando aqui, nós estamos iniciando, ela é uma contribuição importante para um tema central do debate, da prática e das urgências, né, da sociedade brasileira e do mundo, que é a questão da desigualdade. Segundo, Marcelo, feliz aqui pelo convite, porque, além, né, de ter acompanhado o surgimento do Instituto aqui, Paul Singer, representei o Instituto, né, em alguns momentos, né, no Pacto contra a Desigualdade, né, e então pude, né, estou aqui pela minha memória retomando, né, algumas iniciativas, algumas coisas, né, da história recente aqui, né, daquilo que é o legado, né, do nosso grande Paul Singer e com o qual a gente aprendeu muito, né, nos últimos anos. Né? Eu acho que, se colocando um tema aí dos territórios das periferias metropolitanas, né, das áreas metropolitanas. E a Bia começou a tratar disto quando ela disse: o Brasil, nós, de fato, temos uma experiência, quando tratamos o tema do desenvolvimento,
quando tratamos da questão territorial, nós temos uma experiência importante, rica, diversa, mas que, inclusive, se constituiu numa política pública, né, nacional, né, dos territórios rurais. Mas nós temos um desafio enorme, que é pensar os territórios, né, a dinâmica territorial, o desenvolvimento territorial nas áreas metropolitanas urbanas. E aqui, Guilherme Simões, né, você assumiu uma tarefa, e eu fiquei animadíssimo, nesse terceiro governo do Lula, tantas coisas inovadoras apareceram na proposta de governo, e colocar no Ministério das Cidades, né, a Secretaria das Periferias, é uma dessas inovações institucionais extraordinárias. E é importante, né, reconhecer isto como um desafio de construção de políticas públicas. E Guilherme está com essa tarefa, coordenando essa tarefa no Ministério das Cidades. Então, aqui temos Marcelo e colegas, né? Bia, que apresentou, Jéssica, temos aqui um conteúdo, né, extraordinário para um contexto desafiador e um contexto que tem reconhecido publicamente, politicamente, a importância dos sistemas que vocês estão abordando aqui, né? Desigualdade, territórios, periferias, né? Periferias metropolitanas. E, Guilherme, né, a gente lá no governo federal, então, eu estou no governo federal e eu militei muito, né, com o Singer, na política de economia solidária, e agora estou lá na política de participação social, por circunstâncias, né, e a síntese, né, da política da economia solidária e da participação social é uma só: democracia. Tá? E eu acho que Singer, né, me auxiliou a definir a economia solidária como economia democrática. E a democracia, ela precisa ser também democratizada. E a dimensão participativa é essa dimensão de democratização da democracia. Então, para mim está sendo um desafio, mas eu acho que também nesse sentido o nosso governo está procurando dar centralidade a esse tema da participação. Né? Então, quando o Lula diz, precisamos botar a participação social no G20, né? Uma outra novidade, né, como é que promove a participação social do G20? O que é que nós vamos botar para a nossa população debater, apresentar sobre G20? Quem é que já ouviu o que é G20? Quem é que já ouviu o que significa, né, o G20 na vida das nossas periferias? Né? Então, é um desafio enorme isso. Né? Estamos elaborando de forma participativa, né, incluindo a participação na elaboração do Plano Clima. Então, são esses processos desafiadores, né, que uma política de participação social nos coloca. Mas eu queria aqui, Bia, dialogar com a tua síntese da pesquisa aqui. Eu achei muito interessante, né, os três elementos, as três dimensões, né, que constituem o olhar da pesquisa, né? A questão da dimensão econômica, socioambiental e educação. Né? E quando você termina a tua fala, você diz, bom, tem um espaço, né, em que o Estado chega, e é uma referência importante, por meio de políticas públicas, que é a escola. Agora, quando a gente olha a dimensão econômica, né, claro que tem experiências, ou socioambiental, me parece que aí o que temos é apenas a auto-organização da própria comunidade, do próprio território. E uma ausência do Estado, ausência da política pública. Então, acho que isso me chamou a atenção no sentido de que a pesquisa, né, está sendo tratada, e eu acho que isso tem a ver com o Paul Singer, né,
porque não é por acaso que Paul Singer constituiu como secretário nacional da Economia Solidária, porque eu acho que ele é um pouco uma síntese disso, né? Da valorização, do reconhecimento do território, das experiências autônomas das trabalhadoras, dos trabalhadores, mas um reconhecimento da importância do Estado e da política pública do ponto de vista de promover o enfrentamento à desigualdade social ou à economia solidária, essas experiências todas, numa perspectiva do enfrentamento à desigualdade. Então, uma das questões, né, que eu acho que essas experiências todas colocam é a sua relação com a existência ou ausência de políticas públicas nos territórios, com a presença do Estado. E quando eu estou falando aqui Estado, estou falando do Estado nacional, do Estado-nação, né? Dado que no enfrentamento à desigualdade, né, o Estado-nação tem instrumentos importantes, né, de gestão econômica e política. Depois, né, mas deixa isso para um outro momento. Então, esse é um ponto. Segundo, nessa relação entre território, comunidades, experiências e políticas públicas, então, aquilo que é a síntese, né, da participação, que nós chamamos de participação social, ou seja, como isto gera processos de eu estou chamando assim, coprodução de políticas públicas. Tá? E como nesse processo de coprodução de políticas públicas, a gente amplia, tá, a nossa potencial de enfrentamento de desigualdade, preservando a diversidade, preservando a territorialidade, as identidades e os processos que dão sentido, né, aos territórios, né? Então, acho que isso é um desafio enorme e que implica, inclusive, em construção de determinadas institucionalidades políticas, né? Estamos acompanhando, né, um debate em alguns países que fazem opção por estruturas políticas comunais, né, de descentralização do poder político, né, de fortalecimento das comunas, né, dos territórios, nos processos de tomada de decisão, né? Então, aqui entraria um ponto importante da participação social, que é o território como espaço de poder, de tomada de decisão, né, em que as comunidades possam decidir sobre prioridades, né, em torno da educação, né, das dinâmicas econômicas, né, socioambientais, né, das comunidades e tal. E quais seriam essas institucionalidades de participação, né, nesses territórios? No mundo rural, né, foram constituídos colegiados territoriais, né, mas quando a gente vai numa reserva extrativista, que é uma outra forma de construção territorial, né, muito interessante, fundamentada, né, nas ideias do Chico Mendes, né, as reservas extrativistas, né, da luta dos seringueiros, dos povos das florestas, também temos as institucionalidades que são os conselhos de gestão das reservas extrativistas, né, com forte presença de usuários, usuárias dessas reservas, né, relação com o poder público e tal. Então, olhando do ponto de vista da participação, né, eu vejo um pouco isto, né? A partir da pesquisa, né, dois elementos de aprendizado, né, necessários do meu ponto de vista. A relação dessas experiências com políticas públicas, né, quando na educação isso me parece mais explícito, né, dada a presença das escolas, né, como vocês falaram, da escola como uma instituição, imagino escolas públicas, né, nesses territórios, né. E a segunda dimensão que decorre disso é como essas experiências estão envolvidas em processos de coprodução de políticas públicas, que é a dimensão da participação social. Tá? Sob o risco de muitas dessas experiências extraordinárias, né,
se constituírem enquanto experiências localistas, né? Perdendo a sua relação histórica com uma dimensão mais ampla dos processos produtores das desigualdades sociais. Então, em síntese, né, é pensar o território e essas experiências enquanto espaços de poder, que tem essa dupla dimensão, né, de dominação, de opressão, mas como vocês expressaram na pesquisa, não só. Espaços de poder e espaços de potencialidade e de transformação. Eu acho que essa dimensão do espaço de poder como potencialidade transformadora, que dá a dimensão da participação social, né, algo importante ou fundamental, né, no enfrentamento da desigualdade social. Então, é isso, parabéns, né? E também, né, com o Instituto de Setúbal, né, com a Secretaria das Periferias, né, e o Instituto Paul Singer, e essas pesquisas, experiências todas, nos fazem refletir sobre como poder melhor promover processos participativos, transformadores, a partir dos territórios. Acho que esse é um desafio que está colocado lá para nós e precisamos fazê-lo sempre muito abertos aos processos de aprendizagem que essas experiências todas nos permitem. Um abraço. Muito obrigado, Valmor. Muito bom te ouvir. E só compartilhando com todos aqui, mas principalmente com você, na perspectiva de uma Secretaria de Participação Social, é que nos chamou a atenção que muitos dos casos pesquisados, a gente está encontrando assim pessoas que foram militantes de movimentos sociais já dos anos 70 e uma nova geração. Então, a gente está resgatando uma história de participação social de quase 50 anos, assim, isso é gratificante ver isso. Aproveito e já passo a palavra aqui para Mariana Almeida, da Fundação Tid Setúbal. Obrigado, Mariana, com você a palavra. Obrigada, Marcelo. Boa noite, ou bom estar aqui, todos e todas que estão vendo a gente, que vão ver. Bom, é uma alegria estar aqui, na verdade. Para mim, é uma trajetória, né, um caminho que acaba se juntando aqui para fazer esse debate da minha própria trajetória. Eu, lembrando aí de mais de 20 anos atrás, com o professor Paul Singer, na incubadora de cooperativas, saindo da faculdade ali de economia e tentando entender quais eram as possibilidades de uma outra economia, de uma economia democrática, outra forma, mas que é isso, ia muito além do que a gente pensava enquanto só geração de renda, né? A economia solidária muitas vezes, né, vinha trabalhando dentro do aspecto da geração de trabalho e renda, que era um papel importante, mas o professor sempre expandia esse conceito e fazia a gente pensar muito fora da caixa, assim, né, de trabalhar isso enquanto outras formas mesmo de vida, pensar de maneira mais utópica, né? Para onde vai a nossa utopia? Até onde pode ir? O que a economia solidária, enquanto princípio, trazia para isso? Enfim, e aí na Fundação Tid Setúbal, a gente agora, né, muitos anos depois, nosso tema é a redução das desigualdades urbanas, e como é muito difícil você pensar em reduzir as desigualdades sem olhar para mudança no sistema econômico mesmo, né? Na verdade, a gente trabalha, repetindo aqui, a gente trabalha no sistema econômico que, aí falando bem dentro da lógica do economês, está pensando em incentivos, né? O que move as pessoas a trabalharem, a fazerem, a produzirem, a se organizarem? Tem incentivos, e os incentivos eles são concentradores. São incentivos individuais, né? Você faz para gerar lucro, você faz para ter o teu retorno, você faz. E quando a gente fala para as pessoas em começar a imaginar um mundo onde você pudesse reduzir a desigualdade, no limite, estou falando aqui bem lá em cima mesmo, né? Ainda muito de maneira ampla aqui, mas é tentar pensar numa forma onde as pessoas fossem movidas por outras coisas, que não é só acumulação, não é só a reprodução do lucro, não é só a produção de mais. E muita gente duvida disso, né? Dessa possibilidade de você ser movido por outros incentivos, outras coisas que te coloquem em movimento, né? Coloquem as pessoas em movimento. Mas o trabalho dessa pesquisa
trabalho que Simões está fazendo no Periferia Viva, todo o trabalho que traz pelo mapeamento das periferias e que a gente, de alguma maneira, também tentou tocar nessa pesquisa, é dizer exatamente o oposto, que nas periferias sempre tem outras coisas que movem, até porque, seja pela própria sobrevivência, seja pelo conceito de solidariedade, que em situações, sim, de mais escassez, acaba, né, sendo premente ali. E aí você faz a partir de são outras divisões até da subjetividade, não é só para o trabalho. A economia solidária, as experiências, acho que o relato da Bia é isso, a economia, as experiências de economia solidária não se restringem ao ato da geração de renda, ainda que isso motive uma primeira junção, uma primeira conexão, que esteja no nome, mas ela extrapola, né, o senso de comunidade e de ação em torno de um fazer público, ele é visível em todas as experiências. E o fazer público ele é além do econômico da sobrevivência e além da política pública tal como a conhecemos, né? Então, e não faz só para substituir um Estado ausente, faz porque é capaz de inventar uma outra forma mesmo de agir coletivamente. É isso que eu acho que é bonito na experiência e que eu acho que também é fundamental no que a Secretaria de Periferia está fazendo, né? É muito legal ver isso circulando, entrando sim na política pública, mas não só para cobrir um espaço da política pública, mas para reinventá-la, acreditando nessa possibilidade de que a reinvenção ela vai acontecendo, os territórios estão fazendo, precisa, obviamente, valorizar, dar luz, dar condições, porque não é aqui para romantizar também, né? A gente às vezes vai falando isso, vai romantizar a pobreza e a ausência do Estado. Não é disso que se trata, tem responsabilidade coletiva em fazer chegar uma infraestrutura, em fazer chegar oportunidades, repertórios, acessos, isso está dado. Mas essa relação meio de fazer chegar e aí esperar que isso resolva para lá, enfim, e vai acontecer, às vezes tira da gente essa dimensão transformadora mesmo, que acho que está na raiz da economia solidária, que quando tem as três dimensões, né, traz a educação, né, e o socioambiental, são três dimensões que, na verdade, são a vida toda, né, Marcelo? Eles dão um jeito de falar em três itens um pouquinho de tudo que move, né? O processo do pensar e de pensar o ambiente em que a gente está presente, né? Então, quando a gente quando a gente discute a pesquisa, né, com o Instituto Paul Singer, era muito nessa linha do vamos mostrar o que já está acontecendo, que é para mostrar que isso está vivo, né? Extrapola, sim, os pés de economia solidária e tem resposta ali, né? Eu acho que é curioso, porque era uma primeira pergunta, né, de como será que está? Será que extrapola? Não, e é tão óbvio que a pesquisa mesmo vai para outros lugares, porque a nossa pergunta inicial do que está acontecendo, será que esse tipo de experiência tem potencial para fazer desenvolvimento local? Será que? É óbvio que tem, porque o desenvolvimento, na verdade, é exatamente essa capacidade de articular o fazer, da sobrevivência e não só sobrevivência no limite, mas a sobrevivência à vida mesmo, né? Para além disso. Então, para mim foi um prazer acompanhar e eu acho que a gente está vivendo algo quando traz essas várias dimensões, aí pegando a política pública, a participação, a política pública da Secretaria de Periferias em particular, né? E essas inovações que estão acontecendo, eu acho que a gente está tocando num ponto fundamental de um mundo que está profundamente em transformação, né? Que acho que a gente está vivendo coisa muito intensa e que a gente, enquanto campo aí progressista, né, costuma reagir, quando a gente vai falar de desigualdades, é um tempo que tem que reduzir desigualdades, mas a gente ainda sente muito essa obrigação então, fazer o Estado chegar, né, levar aquilo que precisa, e é isso, é mais do que isso, é dar a voz para o fazer mesmo ali, transformar, fazer em outras bases. Eu topei com esse livro meio por acaso, um livro da Hannah Arendt, mas que chama Ação e a Busca pela Felicidade, que é um compilado de uns textos dela antigos, mas tem um que ela usa um conceito de felicidade pública, que eu fiquei muito tocada pelo termo, assim, porque ele eu não conhecia, né? Um monte de gente já estudou, mas eu não conhecia, mas eu acho que tem um pouco a gente vive até o espaço, talvez, da ultradireita seja nisso, assim, tá faltando também um pouco do compartilhar algumas felicidades, que não é só falar, nossa, que legal que vai chegar uma obra de urbanização de favelas daqui a 5 anos aqui. Que isso é uma obrigação do Estado chegar à obra, mas é pouco para responder. No fundo, existe uma demanda por participar mais, né? Por participar da sua própria vida, não só da vida
desculpa, participar da sua própria vida, não, fazer o público daquele entorno, não é participar só da política pública federal, mas é realmente estar construindo ali esse coletivo local. E eu acho que é isso que planos populares dão possibilidade de fazer, cozinhas comunitárias são formas de fazer, porque elas promovem o coletivo, a responsabilidade coletiva, o cuidar de cada um, e o indivíduo tendo um papel nesse cuidar, que eu acho que é isso que as pessoas querem ter papel, ter dignidade, ter espaço para vivenciar mesmo esse novo. Então, acho que a pesquisa traz luz a isso, dizendo que dá para fazer, alguma coisa tem sido feito. Vamos acelerar, colocar o Estado para apoiar, né, e valorizar e nomear, falar, aqui está acontecendo tudo isso, assim, não é geração de renda puramente, não é só dando um jeito, né, não é realmente construindo a possibilidade de que dá para fazer diferente, e é porque dá para fazer diferente que a gente pode, enfim, sonhar com redução de desigualdades, porque desigualdade tem que ser fazer diferente, tem que ser movido por outra coisa, e a gente é capaz, enquanto civilização, né, de fazer por outros motivos que não apenas os que economicamente aí estão colocados. Então era isso, só essa reflexão. Obrigada pelo convite, por poder estar aqui escutando e trocando com vocês. Muito bom te ouvir, Mariana. Muito obrigado. Quando você fala da junção das três áreas, economia, educação e as questões socioambientais, é a vida toda. E realmente é isso, né? A gente está pensando a mudança de vida mesmo, né? Para o que a gente sonha como um bem viver. Por isso, uma outra forma de desenvolvimento. E você que acompanhou a trajetória do Singer, quando você lembrou aí da questão da felicidade comum, eu também lembrei que nos últimos anos da vida dele, ele estava muito interessado pela felicidade interna bruta, o FIB em oposição ao PIB. Então, a gente pensar em outros indicadores para justamente acompanhar aquilo que está sendo feito nessas comunidades periféricas. Bom, enfim, eu já vou fazer aqui as últimas palavras para a gente não esticar muito e cumprir o horário da live. O que o Instituto Paul Singer pretende com esse conceito de desenvolvimento solidário e, né, ter esse fundamento empírico com essa pesquisa, mas colocar essa outra perspectiva de desenvolvimento? Uma é requalificar o conceito de desenvolvimento sustentável, que se consolidou como uma alternativa ao desenvolvimento capitalista. Então, esse desenvolvimento sustentável precisa ser também solidário. E também a gente não pretende pouco, a gente quer justamente construir um projeto de país, não a gente, o Instituto, mas assim com todas essas forças e organizações, tanto da sociedade civil quanto no Estado. E esse projeto de país a partir das populações periféricas, da cidade e do campo, no sentido dos povos e comunidades tradicionais e dos camponeses, e da periferia do capitalismo, dessas pessoas que nunca foram totalmente inseridas ao modo de produção capitalista, no sentido do trabalho assalariado, e que, como vocês, Guilherme e Mariana, trouxeram, são as pessoas que também inventam, tem que se virar, tem que inventar essas outras soluções. Então, o Estado e o capital privado também devem direcionar os seus recursos para isso. Então, o desenvolvimento solidário, conforme coloca Paul Singer, não é levar desenvolvimento para as comunidades, que é a visão tradicional de desenvolvimento, é partir das criações locais para fortalecê-las, com o fomento necessário, recursos públicos, crédito subsidiado, financiamentos de longo prazo e formações baseadas numa educação popular. Então, o que a gente evidenciou com essas pesquisas são experiências e projetos que já acontecem nas cidades e muitas vezes são invisibilizados. São coletivos, associações, cooperativas, hortas comunitárias e urbanas, feiras orgânicas, experiências escolares de autogestão, que possuem seus circuitos e suas redes, mas nem sempre elas estão conectadas. E o que a gente está evidenciando é justamente quando tem a conexão,
e como que pode fortalecer essas conexões, e por isso esses casos deveriam ser os priorizados, né? Não é claro que não em detrimento dos outros, mas serem priorizados tanto nas políticas públicas quanto no capital privado filantrópico. Então, fundamental, como vocês já falaram também, é fortalecer as políticas públicas voltadas para casos como esses. E que esses casos também trazem, além dessa conexão entre educação transformadora, as questões socioambientais e a economia solidária, também tem muito forte a presença de arte e cultura como um agregador e principalmente um mobilizador dos jovens, e as questões interseccionais também estão sempre ali presentes, né? A redução tanto das desigualdades de renda, mas de igualdade de gênero, de sexualidades e de raça e etnia. Então, acho que é isso. A gente está chegando ao final. Mais uma vez, agradecer. E queria também, aí por último, passar a palavra para vocês para um comentário final. E eu já fico por aqui. Muito obrigado. Um abraço a todos e também o Instituto Poulsen já está à disposição de vocês. Então, Mariana, vamos fazer a ordem inversa. Acho bom, até como eu fui a última, acho que já fica aí a mensagem, é só agradecer mesmo de novo a participação aqui. E muito isso que você falou, Marcelo, assim, a construção de um projeto de país, que não é um instituto, uma fundação, ou uma secretaria, ou duas secretarias, é realmente um grande movimento, assim, de conseguir olhar essas coisas com esperança mesmo, né? Sem colocar no lugar das dúvidas, tal, vai puxar, falar disso, né? Falar com entusiasmo. Acho que a gente está precisando acreditar mesmo e ter esse ânimo de que não vai ser amanhã que vai virar tudo, mas acho que a gente tem potencial aí para correr mais e puxar mais gente para essa onda. Então, só agradecer pela participação aqui. Obrigada. Acho que é o Valmor pela ordem inversa, hein? Vou eu passar para ele, então. Tá bom, Mariana. Obrigado. Obrigado, Marcelo, todos e todas de novo aqui, pela possibilidade de estar aqui. E eu entendo, sim, que quando se coloca a questão territorial, se coloca um desafio novo, né, para pensar o enfrentamento das desigualdades. E eu concordo que é uma abordagem adequada, né, necessária e adequada para a gente enfrentar essa questão e articular as políticas públicas. O território é um espaço de articulação, é isso que nós temos definido. E a articulação da chegada do Estado ou não chegada, a articulação dos movimentos, a articulação das iniciativas, né? Então, acho que é uma abordagem bastante adequada para a gente poder fazer o debate, mas fundamentalmente as políticas, né, necessárias para promover o enfrentamento à desigualdade. Tá? Um abraço, obrigado, e pode contar com a gente, né, o Instituto, a Fundação Tide Setúbal. Nós, né, Simões, tivemos, eu não ia fazer, o Simões devia falar sobre isso, o seminário sobre periferias vivas, a iniciativa lá também. Eu acho que tudo isso está contribuindo para a gente ir fortalecendo, né, isto que ficou uma síntese aqui, né? As periferias vivem e, ao viverem, produzem vida, e vida importante para gerar aprendizados no enfrentamento aos desafios contemporâneos. Um abraço. Agora é o Guilherme, né? Então já estou passando, né, Guilherme? Beleza, amor. Gente, eu queria só agradecer também. Acho que foi muito importante esse momento aqui, acessar esse estudo de vocês. Isso para nós, acho que subsidia, como eu falei, bastante o que a gente está elaborando aqui também, o programa Periferia Viva, que é um esforço também que está centrado aqui, mas que tem a participação
de outros setores do governo, tem a participação da sociedade civil, o pessoal da TID Setúbal tem nos ajudado imensamente. Então, acho que realmente é parte de um esforço mesmo, de uma rede que é do governo, mas é da sociedade também, de cumprir esse desafio, né? De aceitar e ir para frente, e para cima desse desafio, que é combater as desigualdades no nosso país. Eu acho que nós somos da geração responsável por fazer esse combate, por eliminar as desigualdades ou diminuir drasticamente as desigualdades no nosso país. E acho que é isso, estamos juntos nesse caminho. Queria, de novo, agradecer e parabenizar todo mundo. Valeu. Bia? Eu queria agradecer também muito os comentários aí, as reações do Guilherme, Valmor e da Mariana. Queria agradecer ao Instituto e à Fundação TID pela possibilidade da gente estar mergulhando aí nesses temas que, como a Mariana falou, são para a vida toda e para a construção desse bem viver integrado aí. E queria agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aí nessa transmissão e gravação e dizer que a gente vai ter outras oportunidades de conversar mais sobre essa pesquisa. Espero pessoalmente aqui com meus companheiros de live, mas também em outras oportunidades aqui virtuais e presenciais. Então, no canal do YouTube do Instituto Paul Singer, nas nossas redes, a gente vai estar, a partir de hoje, que foi o lançamento, também divulgando o conteúdo completo dessa pesquisa, o relatório, as produções que vão se desdobrar dela. Então, queria só convidar vocês, porque eu tive 10 minutos para apresentar, mas é uma pesquisa bem completa e tem mais coisas aí. Então, bacana tá aqui com vocês hoje para fazer esse lançamento e é só o primeiro passo. Obrigada de novo. Obrigada, Marcelo. Eu gostaria também só de agradecer a todos, um grande debate. Queria aproveitar para convidar a todos que consultem a programação da semana. A gente está com eventos aí ao longo da semana. Podem consultar nas nossas redes, Combate às Desigualdades, mas já dou um destaque para amanhã o lançamento anual do Observatório Brasileiro das Desigualdades. A gente vai apresentar amanhã o segundo relatório desses indicadores. Então, eu convido vocês a conhecer. Acho que é uma oportunidade também essa semana para esses, como a Bia falou, né, provocações. A gente vai conseguir ter debates mais sintéticos, mas que já abrem aí a oportunidade para a gente seguir conversando sobre tanta coisa que vem sendo produzida, tantos debates tão importantes. Então, em nome do Pacto, agradeço a todos que participaram aqui e todos que estão nos assistindo.